live. Eu sou a Samantha Aride, eu sou fundadora da Koine, Ética Social e Cultura Organizacional, e essa empresa tem como objetivo promover entre os colaboradores a proposta da organização, né, como que esses colaboradores podem aderir à cultura da empresa. Bom, primeiro eu queria relembrar, como eu sempre faço em todas as lives, talvez para quem está assistindo a primeira vez fique muito sucinta, mas no YouTube tem todas as lives no canal da Koine, então quem quiser pode ir lá acessar as lives e pegar melhor, com mais profundidade, esses conceitos, né? Mas eu queria relembrar aqui de novo, né? Primeiro, que a gente sempre tem que ter em mente, que nessas lives que eu estou dando, eu gostaria que vocês tivessem em mente, né, sempre aquele princípio aristotélico, né, de vida boa, aquela perguntinha: qual é a vida que vale a pena ser vivida, né? Então esse é sempre o pano de fundo das reflexões. Eu vou colocar aqui dados para vocês, vou colocar algumas reflexões, mas sempre, quando a gente fala mesmo de organizações internacionais que são assim, bastante grandes, abrangentes, com suas problemáticas, etc., mesmo assim é bom que a gente pense, bom, qual é o valor que está por trás disso, né? Qual é a intenção das pessoas que trabalham nisso? Que conceito elas têm da vida boa ou da vida que vale a pena ser vivida? Onde que está embasado esses argumentos ou essas iniciativas, essas políticas públicas, etc. Depois eu queria lembrar que está ligado com isso, né, que é a linha que eu sigo, filosófica, que é a linha personalista, que o que ela faz, o raciocínio que ela faz diante de decisões ou diante da própria vida em qualquer âmbito, né, é promover e respeitar o valor de pessoa do outro, né? O outro é como eu, uma outra pessoa como eu. E aí entra todo o conceito da dignidade humana e que já foi falado. Por isso é que eu respeito e eu promovo o outro, porque ele é um ser humano igual a mim, independente de qualquer peculiaridade que ele possa ter, né? Porque todos somos únicos e irrepetíveis, todos temos as nossas peculiaridades, né? Mas a dignidade humana está acima de tudo isso. E daí eu queria trazer um conceito que eu já comentei assim bem por cima nas lives, mas que eu acho que é importante para a live de hoje especialmente, que é o que faz a vida ser uma vida que vale a pena ser vivida, né? Bom, a vida que vale a pena ser vivida, segundo Aristóteles, e talvez alguém já tenha também experimentado isso na própria vida, é a vida virtuosa, a vida que procura fazer o bem em tudo o que ela faz, né? Mas tendo a virtude por trás e não por um dever, né? Eu tenho que fazer, eu sei que eu tenho que fazer, assim eu faço. Não, ou eu sou generosa, eu sou generosa, né? Se eu tenho um ato de generosidade vazio, que eu estou fazendo isso porque eu estou constrangida por alguma coisa ou por alguma coação, isso não é a virtude. Então, a vida boa, quer dizer, aquela vida que vale a pena ser vivida, é a vida virtuosa, onde eu, enquanto pessoa, vou melhorando através das minhas ações, né? Quer dizer, a ética das virtudes, né? Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Bom, eu vou retomar esse conceito um pouquinho mais para frente. Bom, voltando aqui às organizações internacionais. Então, a primeira que a gente viu foi a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A que a gente viu a semana passada foi a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE. E agora a gente vai ver a ONU, a Organização das Nações Unidas. A organização internacional, relembrando o conceito de organização internacional, ela é uma organização que ela está para ajudar, né, a que haja relações juridicamente ordenadas entre os países, né? Isso vem da Constituição atual, né, da nossa forma de governo, que é o Estado. Então, com a noção de Estado, acabou se criando interdependências entre os Estados e essas organizações foram surgindo para conseguir que essas relações fossem ordenadas juridicamente através de tratados, acordos e etc., né? E essas organizações internacionais, embora muitas delas a gente não aprofunde muito, parece que está lá na
sei lá, né, tá ali na sua sede, né, ou não tá em Nova York, etc, né? Mas elas influenciam bastante nas políticas públicas dos países e, portanto, bastante na nossa vida e na nossa maneira de viver, de pensar, né? Porque elas não somente são pragmáticas, né? O que se deve fazer para melhorar a fome no mundo, né? Tem lá, né, coisas pragmáticas, mas também elas passam uma ideia, né, de quem elas pensam que é o ser humano, ou como deve ser o mundo, como deve ser as relações interpessoais. Nenhuma dessas organizações está isenta disso, né? E isso é bom a gente ter em conta, isso influencia muito a nossa maneira de viver, né? Bom, a ONU, ela é uma organização internacional, como eu falei na live passada, mas ela é muito ampla e complexa, né? Eu hoje à tarde coloquei um teaser no feed do Instagram que falava justamente isso, né? Quer dizer, que às vezes a gente pensa a ONU como uma coisa compacta, né? Porque as notícias que vêm são dessa forma, né? ONU pede não sei o que, ONU fez não sei o que. Mas a ONU, ela é um mosaico, né? Ela tem alguns órgãos que são órgãos essenciais, principais, quer dizer, né? Mas ela tem depois vários outros organismos dentro dela, e fundos e programas, etc., que são as suas ramificações, né? Então ela é bem complexa, e, como eu sempre falo, eu não vou esgotar o assunto, né? O site da ONU do Brasil, ele é bem completo, né? E tem o site americano, né? Vale a pena entrar, tem muita informação, né, nos sites. Então, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma lida, eu acho que sempre vale a pena para a gente entender qual é o papel que a ONU tem dentro de cada país que é membro da ONU e também em todo o nosso relacionamento e a nossa vida no dia a dia, né? Bom, aqui eu queria retomar também o conceito da vida boa, porque se vocês perceberem bem, pelo que a gente vem falando, que a gente vai falar hoje, essas organizações, de uma certa forma, elas indicam qual é a vida que vale a pena ser vivida, elas indicam o que é melhor a gente fazer, elas indicam dentro dos países quais são as políticas públicas que devem ser adotadas, né? Dependendo do nível de comprometimento que se tem, isso tem que ser vivido se a gente quiser, por exemplo, financiamento econômico, né? Então, os interesses financeiros, eles têm um papel bastante grande nessas organizações, né? Seja por meio de reformas políticas para que se economize o gasto do governo, ou políticas públicas em troca de um financiamento, né? E a ONU não é diferente, né? Portanto, isso a gente também tem que estar atento, né? Nada é de graça, certo? Nada é de graça. Então, quando a ONU libera um dinheiro, ela está esperando uma contrapartida. Às vezes, essa contrapartida não tem nada a ver com o assunto ao qual ela está financiando, né? Então, é bom a gente saber, se informar, né? Porque a ONU ela tem uma agenda, e essa agenda tem que ser cumprida. Os países membros, eles assinam esse acordo e eles vão cumprir, né, essa agenda. Só que, claro, muitas partes dessa agenda dependem das políticas públicas, etc. Eu vou falar um pouco sobre isso. Mas sempre tem uma contrapartida, né? Às vezes a gente pode olhar a ONU como uma grande mãe, né? Não, isso sempre tem uma contrapartida de acordo com o ideal que ela pensa com relação ao mundo, né? Qual seria o mundo ideal? E aí tem muitos interesses controversos muitas vezes. Então é bom a gente ter uma visão assim real da ONU. Bom, então um pouco da história, né? A ONU surgiu, eu já falei para vocês em alguma live, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Esse nome, Nações Unidas, na verdade, surgiu de uma carta em 42, se não me engano, que foi enviada por algumas nações, né, em conjunto para os seus governantes, pedindo para que não se cessasse a guerra, né, contra aqueles que não eram do grupo dos aliados, né, que na época era a Alemanha
o Japão e a Itália. Né? Então daí nasceu esse termo Nações Unidas, né? E depois em 45 é que realmente nasceu o que é a ONU, né? Com o seu primeiro objetivo, né? Que era salvaguardar a paz, né? Que nunca mais acontecesse o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Né? Também ontem eu coloquei um primeiro teaser para essa live e era uma foto, né, de um soldado na Segunda Guerra e justo eu provocava essa reflexão, né? O homem moderno, com toda a sua mente ilustrada, né, ele teve uma grande decepção consigo mesmo, né, com a Primeira e com a Segunda Guerra, quer dizer, tão ilustrado, tão racional, tão científico, e ele foi capaz de fazer atrocidades com as suas próprias mãos. Né? Então, claro, é natural que surja um desejo de paz universal, que nunca mais se repita o que se repetiu na Segunda Guerra Mundial. Né? E com esse propósito nasce as Nações Unidas e claro, as pessoas que começaram com esse movimento sabiam que isso não é possível se todos os países não se comprometem. Né? Então, é todo um esforço desde esse começo para que os países assinem acordos de paz, tratados. A gente sabe quanto isso é complexo, né, no nosso mundo, tem muitas complexidades e a ONU em si mesma também tem muita complexidade. Não é algo fácil de conseguir, mas esse foi o primeiro motivo pelo qual surgiu a ONU. Logo, ela foi ampliando o seu escopo, né, de atuação. Então, em 45, quando nasceu a ONU, eles redigiram uma carta, né, das Nações Unidas, onde eles colocam tudo que eles pensam que seria importante esse grupo de nações, né, com um só propósito, quais pontos seriam importantes. Né? Então, primeiro, esse contra a guerra, né? Salvaguardar as gerações futuras da guerra, né? Fazer tudo o possível para que isso não se repita. Depois, reafirmar os direitos humanos, né, que foram totalmente violados durante a Segunda Guerra Mundial, a Primeira. Bom, em qualquer guerra isso acontece, né? Mas aqui eles estavam mais ligados à Segunda Guerra Mundial. Estabelecer também as condições para que se consiga viver, né, os acordos entre os países, né, quer dizer, como que isso vai ser feito. Isso também eu vou falar mais para frente, porque é feito através dos organismos da ONG presentes em cada país, então tem um método, né, de conseguir que esses acordos sejam cumpridos. Promover o progresso social, também faz parte tá dentro dessa Carta das Nações Unidas. Bom, em 48, eles têm esse marco, né, um marco dentro da ONU, que é a Carta dos Direitos Humanos, onde eles listam, né, são 31 artigos, se não me engano, listam ali os direitos de qualquer cidadão, independente de tudo, das suas peculiaridades, como eu falei, né, quer dizer, porque todos somos iguais, né, todos somos seres humanos. Então tem lá respeito à dignidade humana, ir e vir, a liberdade, etc. Tem vários direitos ali que são, claro, são artigos gerais, né, que depois você pode destrinchar aquilo lá em outros subitens. Né. Então, atualmente a ONU ela tem 193 Estados-membros. Né. Como que um Estado se torna membro das Nações Unidas? Né. Quem propõe, né, para a ONU, para a Assembleia Geral, né, o Estado é o Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, eles propõem o Estado, mas depois é votado na Assembleia Geral. Dentro da Assembleia Geral, cada país tem um voto. Né? Nessa Assembleia Geral, todos os países têm que participar, mandar os seus delegados, e cada um tem um voto. Né? Quem mantém a ONU são os países membros. Né? Então, como que é feito? Quer dizer, não é a mesma cota para todos os países. Cada país dá a sua contribuição de acordo, no geral, com o que ele pode arcar, em termos financeiros. Né? Depende muito da sua renda,
da sua situação social. Então, para cada país é diferente, né? Os países que mais contribuem hoje em dia são os Estados Unidos, a China e o Japão, né? A China, gente, a China está na ONU, né? A gente pensa, a China socialista, comunista, mas assim, tá lá dentro. Então, e ela é um dos que mais contribuem dentro da ONU, mas os Estados Unidos é o que mais, né? É o que mais contribui financeiramente para a ONU. Até, eu acho que foi essa semana, acho que saiu, que a ONU pediu, né, para que tem os Estados-membros e tem os doadores, etc., né? Pediu para que se doasse, porque ela quer juntar 6,5 bilhões de dólares para conseguir ajudar os países agora durante o coronavírus, né? Durante a pandemia. Então, ela pede, né? Ela passa o chapéu, né, entre os Estados-membros para conseguir esse dinheiro. Então, ela é totalmente financiada com esse dinheiro, né, que vem dos Estados-membros. Então, a ONU ela tem um secretário-geral, que na verdade ele tem aí vários papéis, né? Ele tem papel de diplomata, de advogado, de servidor civil, servidor público, de CEO, né, porque ele tem todo um staff, né, que chama secretariado, que é todo o funcionamento, né, administrativo da ONU, né, ele que comanda. Ele pode apresentar para o Conselho de Segurança temas que ele acha que são prementes, né, para que sejam encaminhados para a Assembleia Geral e etc. E agora, atualmente, é um português, né? O mandato é de 5 anos, ele foi eleito em 2017, chama Antônio Guterres. E ele que está aí à frente das Nações Unidas. Muitas vezes, quando vocês virem reportagens, né, sobre ele, normalmente ele está em algum país que é economicamente desfavorecido. Ele viaja muito e visita muito esses países onde tem uma maior pobreza e vulnerabilidade, né? Então, ele o secretário-geral da ONU, ele é um símbolo dos ideais da ONU, né, de tudo que a ONU representa, né? Além dessas outras funções que ele tem, ele é o símbolo, né, da ONU. Bom, o trabalho da ONU, como acontece com a OCDE também, é um fórum global. Ali se discutem os principais problemas da humanidade e os mais difíceis, né, de encontrar solução, né, que muitos têm a ver com a pobreza, com países vulneráveis, e etc., né? Bom, envolve, de acordo, né, com a Carta da ONU, todas as questões referentes à segurança e à paz, os direitos humanos, as ajudas humanitárias, desenvolvimento sustentável, que isso eu vou falar com um pouco mais de detalhe, e o direito internacional. Quando eu estava preparando essa live, não sei se vocês assistiram um filme que chama Vice. Então, é a história, quando eu acho que era o Bush filho, ia ser eleito, então ele vai conversar com um amigo dele que é CEO e quer propor que ele seja o vice-presidente. Bom, o vice-presidente de um país, né, normalmente a gente tem essa imagem de que não é que ele faça muita coisa, né? Ele é o vice. Por isso que chama Vice, né? Só que o cara, na hora que ele vai conversar, né, com Bush, né, e o Bush quer propor que ele seja vice-presidente na chapa, ele fala, olha, eu sou um CEO de uma grande empresa e, ok, né, só que se eu for o seu vice, eu quero estar no comando de algumas frentes. Aí o Bush falou para ele, bom, quais são? Aí ele falou, eu quero ser responsável por toda a burocracia, Minas e Energia, Relações Internacionais e mais 2 coisas que eu não lembro. Ou seja, ele era o cara do governo, porque ele tinha na mão as principais coisas, né? As mais estratégicas dentro do governo estavam na mão dele, né? É um poder incrível que ele tem, né?
teve, né, uma história real. Tem gente que acha que carregaram muito, que não foi tanto, mas enfim, tá lá, quem quiser assistir Vice, eu recomendo. E a ONU, ela tem um poder bastante grande, né? E ela é muito ramificada, ela pega todas as questões praticamente mundiais, todas, né? E, bom, tem um lado interessante, porque você consegue reunir vários países em direção a uma causa comum. Como eu falei, muitas dessas causas têm a ver com a pobreza mundial, de querer erradicar isso daí, muitas têm a ver com isso, mas isso é um fim, né? Você tem os meios para conseguir isso, né? E às vezes os meios não são tão positivos assim, né? Então, e ela tem muito poder na mão dela, porque entre os acordos que eu falei, toda a coisa econômica, né, de financiamento, né, a ONU tem fundos, então tem muito dinheiro. Então, nesses tratados que envolvem dinheiro, normalmente, às vezes são colocadas coisas que podem ser não tão boas com relação à vida boa do cidadão comum, né? Bom, quais são os órgãos principais da ONU? Ela tem a Assembleia Geral, como eu falei, que é composto por todos os países membros, né? Então, aí é onde se dão todas as decisões-chave para os assuntos que afetam a todos, né? A todos os países. Então, quando você tem uma Assembleia Geral, se vota e se chega a um acordo, todos os países que são Estado-membro da ONU, todos os países que são Estado-membro da ONU se comprometem a implementar aquilo. Depois tem o Conselho de Segurança. Eu vou passar assim só por itens, porque acho que tem outros assuntos que eu gostaria de tratar, que são mais importantes. E depois, se vocês quiserem, vocês aprofundam ali para saber qual é o papel de cada órgão principal. O Conselho Econômico e Social. Bom, você tem o Conselho Econômico e Social da ONU, você tem a OCDE, né? Então você tem aí duas frentes econômicas, né? A OCDE é mais focada na prosperidade, etc. e tal. A ONU tem muito mais a ver com pobreza, mas enfim, são duas organizações bastante focadas na parte econômica, né? A ONU tem uma parte social maior. O Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Bom, em 1948, como eu falei, houve a Declaração dos Direitos Humanos, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E agora, se vocês olharem, lerem, né, essa declaração que eu recomendo, é curta, é bom fazer a seguinte reflexão no cenário da pandemia. Bom, daqueles direitos humanos, se não todos, a maioria, se já não foi infringido, vai ser, né? Pela situação que a gente está vivendo agora, e cada um pode pensar aí e individualizar cada um e pensar o que cada um está sofrendo, né? Entre o direito de ir e vir, por exemplo, a gente não tem direito de ir e vir nenhum, né? A liberdade religiosa, né? Tá tudo fechado, alguns países já estão abrindo, etc. E tá. Então, vários direitos humanos estão suspensos, né? Cada um pode avaliar se isso daí é necessário ou não, se haveria uma outra maneira, enfim, né? Não sei se foi na primeira live, mas em alguma live eu falei que a primeira reação da pandemia, diante da pandemia e de um inimigo invisível, né, como se diz, e que a gente não conhece o suficiente, a primeira reação é de medo. Então se suspende tudo, cada um vai ficar dentro de casa para evitar o contágio, né? Então é de medo. Depois entra uma racionalidade e tem que ter uma segunda reação, né? Mas nessa onda do medo, né, vários direitos foram suspensos, né? E existe um acordo universal com relação a isso. Assim, grosso modo, e eu enquanto cidadã, sabendo que tem vários direitos meus aqui sendo violados, eu concordo cara a um bem comum, né? A um bem que é maior, né? Porque a gente sabe que o bem comum, quer dizer, o meu bem, né, ele tem que
está ali submetido a um bem comum, desde que esse bem comum seja verdadeiro de acordo com a natureza humana. Então eu abro mão dos meus direitos para que eu chegue a algum objetivo, né? No caso, tentar parar a transmissão da pandemia. Então isso foi um marco, né? Depois, em 2015, houve outro marco das Nações Unidas, que foi o que a gente escuta por aí, que se chama ODS, né? Que é toda a orientação com relação ao desenvolvimento sustentável. Essas ODS são 17 ODS, né? Então, em 2015, a ONU se propôs que até 2030 essas ODS, essas 17 ODS seriam implementadas, né, nos países. Depois eu vou ler algumas para vocês, né? Então, essas ODS, elas têm como objetivo erradicar a pobreza. Tem vários subitens que alguns são diretamente com relação à pobreza e outros são condições que devem ser criadas para que essa pobreza diminua. Tem a ver também com aspectos da mudança do clima mundial, né, que a temperatura da Terra tem subido, etc. e tal, né, tudo que a gente já sabe, que tem estudos sobre isso e fóruns internacionais sobre isso e tal. Então também faz parte dentro dessas ODS esse pensar, direcionar através de ações, né, que preservam o meio ambiente, de controlar essa mudança de clima. Então até 2030. Bom, depois eu vou ler aqui algumas, vocês vão ver. Até saiu essa semana num artigo da ONU, né, que essas ODS, agora com a pandemia, foram jogadas para não sei que ano, porque é impossível implementar essas ODS nesse atual momento que a gente está, porque a pobreza vai aumentar, já está aumentando bastante. Bom, agora, pelo visto não foi suspenso, porque eu olhei no site, mas ia ter a reunião da Assembleia Geral. Agora, eu acho que é a 72ª reunião da ONU, da Assembleia Geral, e onde se haver alguns assuntos. Primeiro ia ter uma celebração do novo acordo com relação a acabar com as armas nucleares, né? A mudança climática, uma reforma interna da ONU também ia ser vista, e prevenir também a exploração e o abuso sexual, que isso também é uma coisa que a ONU tá com um olhar também para isso. Empoderamento da mulher, também, que é uma coisa que a gente escuta muito, né? Demais, na minha opinião, mas é uma palavra, né? O empoderamento, a gente deu uma abrasileirada, porque é uma palavra americana, que vem da ONU, né? Esse empoderamento da mulher, essa maneira de falar vem da ONU, e a gente escuta falar isso daí à torta e à direita, né? Isso tá tendo uma grande força, né? Quando você entra no site da ONU, por isso que também eu lembrei do filme Vice, né? Tem um slogan lá que fala: aqui é onde a história se faz. Falei, meu Deus do céu, né? Ali é onde a história se faz, né? E de fato, né? Quer dizer, os rumos da história, muitas coisas são definidas pela ONU, os governos aderem, né? E a coisa segue, né? Segundo o que a ONU vê, o que a Assembleia Geral, a parte da Assembleia Geral vê que é importante, ou o direcionamento que dá o próprio secretário-geral, o Conselho de Segurança. Então são uns poucos decidindo por cada cidadão, né? Isso é controverso, né? Quer dizer, claro, a ONU, como eu falei, veio trazer uma série de benefícios que a gente jamais teria no mundo se não houvesse um órgão como a ONU, uma organização. Agora, existem muitos conflitos ali dentro, não existe embora se fale de um ideal da ONU, não existe um pensamento único,
são muitas ramificações. Então, aqui é onde a história se faz. Quando eu li isso, eu fiquei um pouco impactada, para falar a verdade, né? Porque às vezes a gente acha que a história está nas nossas mãos, nas mãos de cada indivíduo, e às vezes por lá, por aqui, pelo meio de comunicação, por políticas públicas, etc. No fundo, a gente está seguindo aí o que pautam alguns poucos, né? Então, por isso que a gente tem que desenvolver um espírito crítico diante dos acontecimentos, né? Não pode ser passivo na hora de receber informação, investigar números. Com o Google, a gente acaba descobrindo. Escolher muito bem quem nos informa, quem que eu escolhi para me informar, né? Quais são os meios de comunicação que eu escolho, né? Em quais eu confio, quais são confiáveis. Eu te aconselho, né? Se a gente não sabe, mas é importante que a gente tenha isso, porque na hora que aparece uma política pública com a qual a gente não concorda, a gente tem que saber a raiz e se manifestar, né? Como eu falei, quando eu dei toda a parte de reflexões sobre a sociedade, eu falei de um perigo que a gente tem hoje em dia, que vem pelo individualismo, que se chama anomia social, que é o que está acontecendo, e isso é um perigo bastante grande, né? A anomia social é que o Estado vê tudo e eu vou viver na minha vida aqui, né? E isso é muito ruim, porque eu, enquanto cidadão, não ajuda a pautar a história do meu país, da minha cidade, do meu bairro, do que for, né? Eu me desentendo, é uma apatia diante do meu papel, da minha função na sociedade, não só aqui no meu quintal. As coisas vão acontecendo e a gente vai engolindo e vai vivendo, né? Como se aquilo lá não tivesse nada a ver com a gente, né? E tem, né? E a gente tem que formar ali a nossa opinião, ser crítica num bom sentido, evidentemente, né? Ser crítica não é ser cri-cri, mas buscar a verdade, buscar a informação, formar a nossa opinião e se manifestar, né? Porque os meios a gente tem, com a tecnologia a gente não tem como reclamar, né? E a gente pode sim se manifestar, né? Bom, direitos humanos, voltando aqui um pouco. Primeiro, os direitos humanos aqui, essa Carta dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem muito a ver, na sua forma, com o princípio personalista, né? Fala de respeito pelo outro, fala de proteção das pessoas. Aqui ela fala mais claramente, quer dizer, na Declaração Universal fala mais claramente a proteção de abusos, né, que a pessoa pode sofrer, de qualquer gênero, né? Proteger as pessoas disso, né? Proteger a dignidade que tem cada pessoa, nesse sentido, né? E realizar o quê? As condições básicas para que isso se dê. Por exemplo, se eu estou num país extremamente pobre, né, assim, que as pessoas às vezes não têm nenhuma formação humana básica, como que eu posso exigir, né, que esse povo, essa nação, esse país cumpra com algumas coisas que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, o governo e os organismos que estão ali para ajudar têm que criar as condições para que se viva isso, né? Então, agora com a pandemia, a gente vai ter uma série de problemas, porque, mesmo aqui no Brasil, né, porque a gente tem consequências sociais bastante graves, né? Então, a sociedade vai dar uma desconjuntada, se já não está dando, né? Por exemplo, as pessoas perdem emprego, ficam desesperadas, né? Algumas partem para o roubo, né? Aumentou, né, o número de roubos em casas e etc, porque as pessoas não têm o que comer. Gente que não faria isso faz, né? Depressão e tudo. Então a gente vai ter problemas sociais gordos, violência doméstica, né? Então, o que tem que ser feito? Tem que se criar condições para minimizar isso, por isso que tem todos os incentivos também do governo, etc e tal, e quebrar a cabeça como que vai criar emprego, né? Porque muitos desses males vão vir pela falta de emprego e pelo aumento da pobreza, né? Então, claro, você tem que criar ali as condições para que se viva
os direitos humanos, isso é, vamos dizer, é a obrigação do Estado ter a cabeça nisso, mas ele pode ser ajudado pela iniciativa privada, como tem acontecido na epidemia, né? Por exemplo, eu lembro que tem banco que doou grandes somas de dinheiro para a construção para que fosse encaminhado, né, esse dinheiro para as coisas de saúde. Se montou um comitê com pessoas, vários atores da sociedade que estão decidindo para onde vai para onde vão todas essas doações, onde vai ser investido. Isso é iniciativa privada, o governo conta com isso, né? Então, vamos ter que quebrar a cabeça para conseguir reconstruir, né, o que foi quebrado, né, por conta da pandemia. A ONU tem outros órgãos, como eu falava, né? Além desses 5 principais, ela tem outros órgãos. São organismos, como eu falei, fundos, tem programas, né? E tudo isso tem uma área específica de atuação, né? A ONU, cada organismo dentro da ONU tem ali o seu escopo, né? Quando eu coloquei o teaser hoje à tarde, eu coloquei 6 logomarcas, né? Então eu vou falar dessas porque são as que a gente mais escuta falar. Depois tem outras que são mais específicas, mas essas são as que a gente mais escuta falar. Então, primeiro, o Banco Mundial, né? O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, né? Então, ele o que ele faz, né? Ele apoia nações em desenvolvimento no Banco Mundial, né? Então, de acordo com essa cooperação, né, que existe entre os países com essa contribuição dos Estados-membros, ele direciona um valor X para os países em desenvolvimento, que agora eu acho que está na casa dos 60 bilhões de dólares, né, a soma total. Sempre mirando a aplicação desse dinheiro na redução da pobreza e da desigualdade, né? Bom, o Brasil já recebeu do Banco Mundial mais ou menos 50 bilhões para alguns programas específicos. Por exemplo, para o Bolsa Família, a gente recebeu esse investimento para toda a prevenção, todo o programa de prevenção da AIDS, também a gente recebeu esse investimento, o investimento em áreas rurais para diminuir a pobreza, a gente também recebeu, várias coisas com relação à Amazônia, a proteção da Amazônia também a gente recebeu esses investimentos que vêm do Banco Mundial. Depois o FMI, né, Fundo Monetário Internacional. O que ele faz, né? Ele faz um trabalho de cooperação monetária, né, global, tendo em vista a estabilidade financeira desses Estados-membros, né? Ele tem um sistema de monitoramento, né, em cada país para detectar, né, e aconselhar ajustes para que não haja instabilidade financeira, né? Ele também é responsável pelo comércio internacional, também com os níveis, também ele monitora os níveis de emprego, que tem tudo a ver com a estabilidade financeira do país, né, com a saúde financeira. Ele propõe também o crescimento econômico sustentável, a redução da pobreza, etc. Também ele dá empréstimos, né, mas para coisas que têm a ver com o balanço de pagamento, com o nosso gasto governamental, né? Então, além disso, ele tem um programa de capacitação, né, capacitar pessoas que lidam com isso diretamente, também através de tecnologias, etc., para que se tenha um crescimento estável, né? Bom, o Brasil tem uma dívida externa, né? A dívida externa, ela não é só com o FMI, né, porque o FMI ele empresta, né? E muitas vezes a condição dele de empréstimo
é uma série de adoção de políticas públicas que tem a ver com a parte econômica e que tem a ver com reformas também. Né? Eu te empresto esse dinheiro, mas em troca você tem que organizar a casa. E a nossa dívida externa tem coisa do FMI e tem outros empréstimos que a gente faz com outros organismos internacionais e outros países. Né? A nossa dívida externa está na casa dos 325 bilhões de dólares. Né? Não é só o governo, né? que a dívida externa ela é composta, esse cálculo é composto pela dívida do Estado, né? Das estatais, que fazem parte do Estado, das empresas estatais e das empresas privadas. Esse é o bolo da dívida externa. Né? Tudo que o Brasil pediu emprestado para outros organismos. Agora, a nossa dívida em 2019, né, com o FMI, o valor era correspondente a 98% do nosso PIB. Então, isso é muito dinheiro. O nosso PIB em 2019 foi 7,5 trilhões, né, de reais, o que significa que 7,1 trilhões é de dívida, é o valor da dívida com o FMI, só com o FMI. É muito dinheiro. Né? O governo e principalmente o governo, né, negocia com o FMI o pagamento dessa dívida, né, e cada ano paga uma parte da dívida. Né, é uma dívida gigantesca. Né. Por isso que às vezes tem pedido para países que são subdesenvolvidos principalmente, que têm investimentos do FMI e outras organizações, às vezes se pede o perdão da dívida, porque se sabe que aquele país nunca vai ser capaz de pagar toda aquela dívida, e se fica pagando a dívida, acaba não investindo no desenvolvimento do próprio país. Então, o perdão da dívida muitas vezes é por esse motivo, né? Quando há, né, um motivo. Depois a gente tem também o PNUD, né? Então, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O PNUD, ele tem mais a ver diretamente com a pobreza e com os direitos humanos. Né? Por exemplo, aquele índice que eu comentei com vocês na live passada, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é calculado pelo PNUD. O PNUD junta as informações e ele dá o Índice de Desenvolvimento Humano de cada país ou região, né? Ou estado, ou o que for. Né? Também o PNUD ele é bem comprometido com a implementação das ODS, né? Com o desenvolvimento sustentável, com a igualdade de gênero, de raça. Né? Tudo isso entra dentro do PNUD, porque também está muito metido dentro da Declaração dos Direitos Humanos. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Então, a Unesco ela é mais voltada para uma cooperação intelectual, né? Educação, ciência e cultura. É uma cooperação diferente, né, das outras. Né? E tem muito de política pública aqui, né? De pensar em políticas públicas para melhorar a educação nesses países em desenvolvimento, ou onde for. Né? A ciência, aqui dentro da ciência entra muito a parte da tecnologia, acesso à internet. Quer dizer, agora na pandemia ficou evidente, eu falei isso na live passada, toda a problemática que a gente tem na desigualdade de acesso à internet e as consequências na educação que tem isso. Né? E na cultura, né? Preservar o patrimônio cultural, tanto físico como o imaterial, né? As tradições que eu falava na outra série de lives. Né? Também a Unesco ela tem esse objetivo. E a Unicef, que está voltada para a infância. Né? Então, a Unicef pensa nos direitos humanos, né, mas relacionado com a infância, né, para proteger a infância. Muito relacionado também com a pobreza. Né? Entra também aqui
os adolescentes, entra tudo aqui na Unicef. Né? Bom, tendo falado isso, eu queria comentar com vocês algumas notícias recentes, entre hoje e ontem, que saíram, são pronunciamentos da ONU, quer dizer, não é um pronunciamento como a OMS, né, mas são artigos que a ONU lança de orientações, preocupações e etc. Né? Então, ontem saiu um artigo da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, que falava assim, era uma entrevista, né, com a diretora-geral dessa organização, e evidentemente ela falava do emprego, né? Então, do desemprego, para falar a verdade, né? Desemprego por conta da pandemia, né? Então, toda a OIT, assim como cada um desses membros, é isso que a gente vai vendo quando a gente começa a ler essas notícias da ONU. Basta você colocar assim no Google, ONU e Covid-19, vão aparecer todas essas reportagens, né, em ordem de data, né, decrescente. Então, ela falava sobre a necessidade de implementar medidas para minimizar esse impacto na economia com relação ao desemprego, né? Depois, saiu uma declaração em forma de notícia, mas uma declaração do secretário-geral, né, do Antônio Guterres, urgindo os países a se unirem o quanto antes para fazer frente, né, ao que ele chamou, né, dessa devastação e sofrimento que está sendo causado já pela pandemia, né, e que vai continuar piorando. Quer dizer, na perspectiva dele, ou seja, nós estamos atrasados. Então ele dá alguns números, ele fala 60 milhões de pessoas já foram para a pobreza extrema, já foram. 1,6 bilhões estão sem meios de subsistência por conta do coronavírus, da pandemia, né? Perderam seus empregos. Depois, 8,5 trilhões, né, já foram perdidos na produção global, né? Isso em dólares, né? 8,5 trilhões de dólares, né? Porque parou a produção global em muitos setores, né? Então, o que ele pede? Quer dizer, claro, isso assim, é só o começo, né? Porque a gente ainda não tem toda a dimensão até onde isso vai, né? Mas por isso que ele fala, a gente tem que agir o quanto antes. Então ele pede solidariedade entre os países, que os países se unam e façam frente a isso, né? E ele fala no fim da corrupção, que a gente tem que tapar os vazamentos, né? Os vazamentos, ele fala, né, dos problemas. No fundo ele não fala a palavra corrupção, ele fala outra coisa, mas no fundo é a corrupção, né? E que a gente sabe que numa pandemia, em momentos desse tipo, né, não só numa pandemia, mas em momentos assim de calamidade, é muito propício para a corrupção, porque você suspende uma série de coisas, entre elas licitação, que é o que está acontecendo aqui, né? Essa semana mesmo já foram atrás do governador do Rio de Janeiro, porque ele está sendo acusado de ter desviado uma grana. Então a gente pensa que é absurdo, né? Esse dinheiro devia estar indo para ele construir os hospitais de campanha, para comprar os respiradores, e etc. Todas as coisas voltadas para o atendimento da população, e ele, não só ele, como outros, estão desviando esse dinheiro para o próprio bolso, né? É um absurdo, né? Mas infelizmente esse tipo de situação é a mais propícia para ter corrupção, né? E aí vai vazando dinheiro, né? O dinheiro chega, mas o dinheiro não é usado, né? O dinheiro tem uma fachada, né? Por exemplo, os contratos
pelo menos no Rio de Janeiro, eles foram contratos fechados, não tem transparência. Esses contratos deveriam estar ali no site da transparência do governo, né? Como foi feito, quem foi a empresa que foi contratada e a descrição, né, do contrato. Não, são contratos sigilosos, não apareceram ao público, a gente não tem essa informação. A gente tem direito de ter, porque é o meu imposto que está lá, né? Então aí a gente já vê a profundidade do problema no Rio de Janeiro, que não é a primeira vez que é roubado por um governador, né? Existe uma série de 4 governadores, contando com o Witzel, que roubaram o Rio de Janeiro, saqueado. Não sei se alguém é do Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro, mas é uma tristeza, né, andar por lá, né? Porque de fato está muito empobrecido. Eu já vista todos os acontecimentos do último ano, incêndio para tudo quanto é lugar por falta de manutenção, porque o dinheiro não chega. Então, existe esse apelo do secretário-geral da ONU, né? Aí, você vai vendo as notícias, e aí entra. É muito necessário ter atenção com relação às políticas de assistência social. Aí outra reportagem. É muito importante se pensar no acesso à informação dentro da pandemia. Outra notícia. É muito importante prestar atenção nas mulheres, nas meninas, e esse tem que ser o centro dos esforços do Estado. Depois, é muito importante não esquecer de incluir as pessoas com deficiência dentro desses projetos de recuperação da economia. Outra reportagem. Não se deve esquecer das políticas de segurança e saúde no trabalho. Outra notícia. Deve-se lembrar dos refugiados, de também ajudar economicamente os refugiados, pessoas que moram em fronteiras, que também não têm condições de vida, de sustento. Tem outra notícia, né? Também tem que ser lembrado, colocar esforços de ter um olhar, né, na saúde da população negra. Depois, tem que ser pensado também nos portadores de HIV, outras doenças, tuberculose. Tem que se pensar também na pandemia. Tudo isso é o que tem que ser pensado na pandemia, tá? Tem que se pensar na pandemia também na alimentação adequada para os estudantes. Tem que ser pensado também no pessoal de tecnologia, né, de informática, da informação. Tem que se pensar também na pandemia, que pode aumentar o tráfico de pessoas, e isso tem que ser combatido. Então, a gente vê cada uma dessas reportagens é um organismo da ONG, da ONU, né? Então, imaginem, né, a quantidade de tópicos que tem que ser pensado. Só que é aquela ideia de que cada um, né, aconselha puxando a sardinha para o seu lado, né? Porque, é claro, quer dizer, quando a gente pensa nos esforços de um governo, né, a gente pensa que a maior parte, que se faça esforços para que a maior parte das pessoas sejam beneficiadas, né? A princípio entra todo mundo que está aqui, pessoas com deficiência, né, portadoras de HIV, as pessoas negras, quer dizer, entra todo mundo, né? Todo mundo entra aqui dentro, né? Se procura chegar à maior parte de pessoas, quer dizer, a sociedade, se tem essa visão, porque às vezes tem mesmo, mas a sociedade tem que ser vista como um todo. A sociedade não pode ser vista como compartimentos, né? Como se cada um desses fosse o núcleo, né? Quer dizer, cada um desses pontos, sem dúvida nenhuma, enfrentam desafios. A gente sabe, tudo que eu falei aqui, cada um desses pontos são desafios, né? Mas o que a gente não pode ver é como coisas como uns guetos, assim, né? Separados uns dos outros. E claro, como cada organismo da ONU, ele é especializado, as indicações dele sempre vai vir dentro da sua especialização, né? E pode faltar um pouco uma visão de conjunto, e isso pode exercer pressões sobre o governo, seja o governo estadual, seja o governo federal, o que for, né? Então isso é interessantíssimo ler essas
notícias. Eu recomendo, tá? Você põe ONU, Covid-19, e você vai ver todas as recomendações de cada organismo da ONU, tá? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu queria lembrar vocês do canal do YouTube, né? Por favor, eu conto com a ajuda de vocês. Vocês entram lá, se inscrevem, quem ainda não se inscreveu. Eu tô com a meta de chegar a 100 inscrições, então se vocês quiserem também indicar para sua rede de contatos, indiquem. Se vocês gostam do conteúdo, indiquem. As lives todas vão ficar lá. Algumas têm ficado no GTV, mas independente do GTV, todas as lives estão no canal do YouTube da Koiné. Então é só entrar lá, você se inscreve e me ajudem aí a divulgar e a propagar aqui o objetivo das lives, né, que é a gente conhecer um pouco, né, aqui dessa do mundo que nos rodeia, né? A outra foi sobre reflexões sobre a sociedade, mas que a gente tem um olhar, né, para a nossa vida enquanto cidadãos e estar atento e formar a nossa própria opinião, né? Então esse é o objetivo dessas lives, né, até o momento. Então, se vocês acham que é válido, que é muito bom, que vocês estão gostando, então divulguem, né? Porque quanto mais pessoas se beneficiarem disso, melhor, né? Bom, a partir da semana que vem, eu vou começar um novo projeto aqui no Instagram, que eu vou chamar de A Ética e o Belo, né? Eu falei aqui no começo sobre as virtudes, né? Quer dizer, a vida boa, quer dizer, a vida que vale a pena ser vivida é a vida virtuosa. Então, nesse sentido, existe uma frase, que agora não estou me lembrando exatamente de quem é, né? Mas que diz assim, que não tem nada mais belo do que o homem virtuoso. Então, a minha ideia nesse projeto é fazer vídeos curtos no GTV. Não vão ser lives, vão ser vídeos curtos de uns 15 minutos, falando sobre quem é o ser humano, quem somos nós, né? Claro, cada um tem seu temperamento, a sua maneira de ser, mas eu falando enquanto nosso potencial enquanto ser humano e o que isso tem a ver com o belo, né? A beleza. Então, o que eu vou tocar nesses vídeos, né, do IGTV? Eu vou ter, como sempre, eu gosto de fazer um pensamento estruturado. Então, eu vou falar um pouco sobre o ser humano, antropologicamente falando. Eu vou falar sobre as virtudes, algumas. Eu vou falar sobre a ética das virtudes, né? Eu vou falar sobre repertório cultural. Dentro desse repertório cultural vai entrar artes plásticas, música, literatura. Dentro da literatura vai entrar teatro, cinema. Então eu vou comentar tudo isso também e vou comentar liderança, né? Liderança em corporações e inteligência emocional. Então vai ser uma série aí que vai ser bastante longa, provavelmente ela vai até o fim do ano, e eu espero que vocês gostem. Então a minha ideia é lançar na terça-feira à tarde, eu lanço um vídeo, uma vez por semana eu vou lançar um vídeo de 15 minutos, e que vai ficar pelo IGTV, então vai ficar lá, se vocês perderem alguma, só vocês entrarem, verem. A minha ideia também é subir para o YouTube, né? Mas vai ser assim acho que pode ser gostoso também se vocês comentam, se vocês, não sei, né, dizem o que vocês gostam, que de repente pode também gerar aí um debate, uma conversa também pelo Instagram com esses vídeos, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana. Eu vou falar sobre os Estados Unidos, e é um tema também bastante complexo. Se vocês quiserem preparar perguntas com antecedência, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, que eu sempre olho, né? Então a gente vê na próxima quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada pela audiência.